Fala, Virou Liquidez! Tudo bonzinho com vocês? Sexta-feira, 18 de julho, vamos lá para mais uma sexta-feira, mais um vídeo aí para o canal e mais um dia de negociações. Iniciei minhas operações ontem, mercado asiático deram boas operações, deram boas oportunidades, algumas movimentações bacanas. Iniciei tentando vender aqui, ó, nessa região. Deixa eu me lembrar, eu acredito que foi aqui, ó. O mercado tinha deixado esse topinho aqui, ó, essa liquidez, tinham vários topinhos aqui nivelados, e aqui era liquidez, né? Aqui em cima dessa região, liquidez. Aí o mercado captura, rejeita e deixa um padrão vendedor, rompendo esse fair value gap aqui, ó, que foi deixado. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Aqui no tempo gráfico de 3 minutos. Quando eu observo isso daí, decidi vender. Então vendi aqui, nesse reteste, o stop ficou aqui, e aí tinha deixado o take aqui nesse fundinho de liquidez. Daí botei aqui nos 2 minutos novamente, aí o mercado tinha pego a gente, e aí fui vendo que o mercado não estava deixando, né, dos melhores aqui, não estava gostando da maneira que ele já estava reagindo. Se fosse para ele ter caído, já era para ter caído, então decidi sair no zero. No momento que o mercado deixou aqui esse PFR, e aí o mercado aciona esses vendidos pegando a mínima desse candle. Então vou botar aqui, percebe que ele vai lá, opa, não foi, aqui, percebe que ele pega a mínima dele e já volta tudo. Quando eu observo isso daqui, aí eu posicionei a operação aqui no zero. E aí depois pensei, putz, será que o mercado vai entregar essa de queda mesmo? Será? Vamos ver. Aí o mercado foi novamente, capturou novamente, né? Criou mais indução, criou mais liquidez e fiquei observando como é que ia ser a reação do preço. Por enquanto ainda não tinha feito nada, mas percebi que o mercado aqui estava caindo com fraqueza. Deixa eu apagar esse daqui também, apagar esse daqui. Percebi que o mercado foi caindo aqui com fraqueza. E aqui a gente tinha a região de ajuste. Fui ver, vamos aguardar, foi esperar como é que o mercado ia reagir ao capturar essa liquidez aqui. Se o mercado viesse deixando mais fraqueza aqui e tocasse nessa região, que é uma região boa, aqui nesse 50% desse canal, e desse uma estrutura aqui boa para a gente poder comprar, aí sim, habilitaria. Então vamos ver como é que foi aqui a reação do preço. Aqui por enquanto estava deixando fraqueza. Vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo. O mercado capturou aqui, ó. Capturou a liquidez, bacana. Segurou aqui na nossa região de 50%. Nesse momento, o mercado estava quebrando correlação com o Nasdaq em outros ativos que eu observo. E aqui a gente tinha uma região de fair value gap. Falei, maravilha. Se for para dar uma entrada agora, vai ser agora. Se rompendo esse fair value gap aqui. Aí o mercado vai lá, fica segurando, fica aguardando, fica fazendo cu doce, por enquanto ainda nada de romper. Quando rompe, um candle muito forte. Candle muito forte comprador. Aí eu falei, vamos arriscar. Vamos arriscar comprar, vou posicionar a ordem aqui nesse reteste. O stop vai ficar aqui de 6 pontos, stop super barato. E aí depois o mercado já tinha entregue aqui, né, uma movimentação aqui bacana, e depois recuou, fez, né, acionou a nossa compra aqui nesse reteste desse fair value gap. Bacana. Então estávamos comprados. Aí fiquei aguardando, o mercado deu toda essa rejeição aqui. Quando eu vejo isso acontecendo, aí foi uma decisão meio precipitada, confesso. Confesso que foi. Porque aí eu fui, vi isso daqui acontecendo, eu fui disse, quer saber, eu vou sair aqui mesmo, sair nessa região. O mercado estava quase voltando aqui, porque eu achei que o mercado viesse a criar novamente uma nova indução aqui para chegar aqui nessas regiões. Então, imaginei que o mercado viesse fazer isso daqui, nessa região, para depois sim entregar uma nova alta. Aí eu falei, não, vou ficar de fora, não vou entrar não, né? Decidi sair aqui um pedacinho no stop. Aí foi onde entrou a nossa falha, porque aqui teve um fair value gap, foi uma falha precipitada, uma falha de juvenil, e aqui o mercado rompeu esse fair value gap, olhando também aqui nos 5 minutos, nos 3 minutos, em todos os tempos gráficos aqui, tava tudo bonitinho aqui para cima, para o mercado entregar essa alta, ó, tudo rompendo o fair value gap, tava muito bonito mesmo. Eu falei, cara, isso daí vai subir. Aí eu fui lá, e aí posicionei uma ordem de compra aqui nesse FVG, o stop ficou aqui abaixo. E aí pensei, meu, não era para eu ter saído aqui dessa compra, era para eu ter permanecido, não era para eu ter saído. Foi daí que eu comentei, né, que foi uma falha de principiante, no qual tem muito tempo que a gente não comete essas falhas, mas assim é a vida do trade, né? Sempre renova, sempre aprende de novo, de novo, de novo, e assim vai seguindo, né? Por isso que a gente fala, por isso que todo mundo fala. Quando eu adquirir consistência, aí vai ser minha virada de chave, tá. Não, a consistência é um hábito, a consistência, você está consistente, você não é consistente. Então, sempre a gente, todos os trades, mesmo os consistentes, acabam cometendo falhas de principiante, falhas, né, erros de iniciantes, e isso tá tudo certo, tá tudo bem, acontece. Porque aqui não era para eu ter saído dessa compra, não era. Se fosse para invalidar, era para eu ter esperado aqui o meu take. Por enquanto, ainda não tinha desabilitado a nossa compra inicial, que era essa daqui. Agora, se tivesse tido alguma quebra de correlação, se tivesse tido alguma divergência, se tivesse tido qualquer outro cenário estratégico que fizesse a gente mudar de viés, mudar de posição, aí tudo bem. Igual a gente fez, igual aconteceu aqui nesse momento, né? De fato, houve uma quebra de correlação, e aí foi aí a decisão, né, assertiva em sair desse trade aqui. Bacana. Teve um cenário
validado, né, um cenário coerente e estratégico dentro ali do nosso modelo operacional que fizesse a gente mudar de viés, sair da nossa posição, que foi, né, novamente aqui, e foi muito assertivo porque o mercado aqui teria estopado a gente. Já nessa situação aqui, não teve. Foi apenas candles fortes, de fato apareceram candles fortes, mas por enquanto ainda não tinha tido aquela quebra de correlação ou outro cenário diferente e estratégico que fizesse a gente tomar essa decisão e sair dessa operação. Bom, enfim, né, já tomei tempo demais, já enrolei demais. Vamos lá. Aí o meu stop ficou aqui. E aí, como era 10 horas da noite, isso no horário de Nova York, né? 11 horas, horário aqui de Brasília. Aí fui, posicionei o meu take aqui nessa região de pavio. E aí foi isso, pagaria 4 para 1. O mercado foi, fui dormir, depois só acordo com a notificação. O mercado batendo aí no nosso take. Já vou mostrando aqui essa operação, porque também a gente fez bastante operações no dia de hoje, tá? Ó, então foi essa aqui a nossa primeira operação da noite, né? Que foi uma decisão assertiva que o mercado teria sim estopado a gente. Aí a gente saiu aqui ó, no zero, maravilha. A segunda operação, que foi a nossa compra, a gente comprou aqui nesse reteste, e que foi no momento que eu falei, né? Foi aquela falha que eu cometi de ter saído. Não, não era para ter saído. Olha aqui, ó, onde eu fui comprar de novo. Esperei o rompimento desse fair value gap, no reteste aqui, comprei de novo. Aí o meu take estava aqui nessa região de pavio, né? De topinho aqui. Maravilha. Aí pegou aí, pagou seus $200, bacana. E depois fui operar no pré-mercado no SP500. Vou mostrar aqui para vocês, dar uma adiantada. Bom, então aqui no pré-mercado, eu estava muito enviesado aqui para queda no dia de hoje. Aqui no tempo gráfico de 1 hora também, o mercado estava segurando aqui nessa FVG. E foi dado uma estrutura muito boa aqui, vendedora. Capturou essa liquidez aqui, o mercado subiu com fraqueza, a gente estava numa região de desconto, e aqui ele rompeu esse fair value gap aqui, tornando no IFVG. Quando eu vejo isso daqui, decidi vender. Então vendi, stop ficou aqui no topinho, e o take, como o meu viés estava muito vendedor, então estava com o take mais aqui para baixo, tá? Por essas regiões, por esse daqui, não me recordo agora. Ou não me recordo se eu tinha deixado o take, eu acho que eu não deixei o take. Aí o mercado foi lá, cara, me estopou lindamente. Olha que stop lindo que ele me tirou. Depois teria manipulado novamente, né? Caso a gente tivesse permanecido ou ter deixado o stop aqui mais para cima, ele teria stopado novamente aqui, ó. O mercado foi bem manipulativo hoje, viu? Foi bem escroto. Mas ficamos aí nesse stop. Depois aqui no Nasdaq, deixa eu ver aqui, fiz algumas compras e vendas também, viu? Fiz aqui, eu acho que uma comprinha aqui, ó. O mercado havia segurado aqui dentro desse ajuste que a gente tinha colocado. Se a gente colocar também uma POC em cima dessa região de acúmulo, vai ver que a POC está mesmo em cima onde foi cravado. E a gente aqui, ó, foi criando liquidez, foi deixando bastante rejeição. Então, eu achei muito que o mercado ia subir. Eu tava com esse viés aí de alta. Só era uma alta, temporária, tá? Não é uma alta mais fraquinha, pelo menos aqui essa região, tá? Porque depois meu viés ainda estava vendedor no macro. Tava querendo pegar pelo menos um respiro aqui para essa compra, tá? Confesso a vocês. E aí, aguardei o rompimento aqui desse fair value gap. Ele rompe aqui com esse candle muito forte de comprador. Aí posicionei um reteste aqui nessa região. O stop ficou aqui. E o nosso take aqui nessa região. Né? Região de paviozinho aqui, pagava 2 para 1, maravilha. Não tava nem tão longo assim, não tava nem tão agressivo, né? Super conservador. Daí o mercado acionou aqui a nossa ordem, ó. Ele pegou aqui, foi lindo, cravou em cima da nossa ordem. Depois chegou a entregar um bom movimento aqui para cima. E depois, cara, foi absurdo. Foi do nada, o mercado estourou aqui para baixo, sem notícia nenhuma, sem nada. Não sei o que rolou, não sei, né? 34 pontos. Até que não foi tanto, não, mas foi muito abrupto, tá? É tanto que meu stop pulou. Meu stop que estava aqui, ele chegou a pular mais ou menos para cá. A gente ficou aí com esse stop e fica aguardando ver se o mercado ia entregar mais alguma coisa, o que é que ele ia fazer, qual que era o destino desse amado Nasdaq. Por enquanto ainda não tinha feito nada, não tava, não tinha feito nada. Ah, aqui, ó, pera lá, aqui eu sim eu tinha feito, tá? Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente tinha uma região, deixa eu ver, nos 15 minutos, tinha uma região que eu tava observando, opa, aqui essa daqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, era essa região aqui de liquidez, e tínhamos essa outra região aqui de Fair Value Gap. Aqui nos 2 minutos ele tinha mitigado já a região de liquidez, aqui. Depois tinha segurado na região aqui de canal. E aqui no 1 minuto ele deixou uma estrutura compradora aqui, ó. Esse rompimento, deixa eu apagar aqui essa região. E aqui ele tinha rompido esse Fair Value Gap, tornando no IFVG. Aqui nesse candle. Aí posicionei uma compra no reteste. Aí aqui como? Novamente, a mesma estratégia de ontem que eu ensinei para vocês. Eu entro com menos contratos aqui quando eu entro no tempo gráfico de 1 minuto. Então, se minha mão cheia são 2 contratos, aqui no 1 minuto eu vou entrar com um contrato e vou esperar uma confirmação em tempos gráficos maiores. Então, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Vou esperar uma confirmação, um rompimento de um FVG em esses tempos gráficos. E aí sim, entro com o restante da mão. Então, aqui a gente estava posicionado nessa compra. E após o rompimento dessa Fair Value Gap aqui do 2 minutos, aqui, ó. Aí eu fui e falei, beleza, agora o mercado vai subir. E foi um candle muito forte, tá? Ó, esse candle aqui foi um PFR, preço fechamento de reversão. E aqui fechou esse Fair Value Gap com muita força. Eu falei, mano, vai subir. Demorou, vou comprar mais.
Daí, do nada, de novo, o mercado estourou aqui para baixo. Foi muito rápido. Eu ia comprar mercado aqui mesmo. Quando eu vejo o mercado já tá aqui embaixo. Aí eu decidi comprar de novo, comprar com mais contratos aqui embaixo. Aí beleza. Só que aí depois ele estopou a gente de novo. Cara, tava difícil. O mercadinho tava safado, tava sem vergonha. Aí beleza, fiquei aguardando, fiquei esperando. Aí aqui, ó, eu observei, eu vi que dentro da minha estratégia, ele tinha deixado uma venda aqui no rompimento desse Fair Value Gap. Ele faz uma troca de polaridade com rompimento aqui daquele canal, desse, ó, que foi o mesmo, que ele segurou, retornou, rompeu e voltou aqui para retestar. Aí aqui ele faz um rompimento dessa região. Aí eu falo, maravilha, bacana, deu uma estrutura vendedora aqui, mas não quis vender. Não vendi, fiquei aguardando, fiquei esperando outra reação, ver como é que o mercado ia reagir aqui em cima dessa região. E aí, depois que eu vejo bastante pavio aqui nesse topo, e também teve sim quebra de correlação, tivemos divergências também aqui, aí aguardo o rompimento novamente desse Fair Value Gap. E aí rompo com esse candle aqui forte, vendedor. Aí eu vendi, aqui é mercado mesmo, o stop ficou aqui, e tentei fazer outra venda aqui nesse reteste. Vai que, né? Vai que o mercado faz a boa pra gente, retorna aqui para depois cair, né? Aí seria maravilha, seria bom. E aí depois, ó, o que que eu fiz também? Vou mostrar aqui para vocês que eu projetei essa região de topinho e essa região de fundo aqui para baixo. Então eu peguei essa ferramenta aqui, a extensão de Fibo, peguei do topinho aqui, do pavio até o topinho aqui do fundo, e tínhamos essa região aqui de 100%. Ou seja, era um possível alvo. Só que não ia compensar o risco retorno, ó, ia ficar de 1,33. Eu falei, vou deixar aí sem take mesmo e vamos ver se o mercado rompe aqui direto. O mercado foi lá, né? Tocou, segurou em cima dessa região. Olha como ele foi cirúrgico. Ele toca aqui e depois recua isso daqui tudinho. Aí quando eu observo essa recuada toda, aí eu decidi posicionar minha operação no zero. E minha posição, minha ordem que estava alocada aqui, eu decidi retirar. Saí essa operação no zero, não fiz essa operação. Aproveitando, deixa eu já mostrar aqui também, né? Que até chegou a entregar um movimentinho bacana. Ó, então entrei aqui, ó, nessa região, após o rompimento dessa Fair Value Gap, e também posicionei esse outro contrato nessa região de reteste. Vai que, né, novamente, vai que ele volta aqui, né, aí a gente fica com essas duas posições, né, com 12 contratos. Mas aí, infelizmente, ele capturou ali naquela região e retornou tudo, e aí ficou por isso mesmo, né, saímos do zero, tudo bem. Depois, olha isso, aqui eu fiz uma compra, tá, eu tinha feito uma compra aqui, pra lá, foi aqui, ó, nessa região. Aqui, colocando no 1 minuto, a gente tinha um Fair Value Gap, aqui, ó, tínhamos esse Fair Value Gapzinho aqui, foi rompido nesse candle. E aí eu cheguei bem atrasado aqui para essa festa, né, porque eu ainda estava vendo, estava vendido aqui, ainda o preço não tinha pego ali no nosso zero. E aí quando o preço pega no nosso zero, e aí eu vejo esse cenário, eu falo, cara, deu compra, mano, que vacilo, o que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu tô olhando? Aí pronto, aí eu fui, aí aguardei, né, o mercado retornar, ainda bem que ele retornou. Daí quando ele pega aqui no meu zero, aí eu posicionei uma compra aqui nesse reteste. Aqui nesse retestezinho aqui. Só que aí quando ele renova esse topo aqui, ó, aí ele renova esse topo e aqui gera liquidez. Aqui foi criado liquidez nesse fundinho. Aí eu falo, caraca, possivelmente o mercado não vai mitigar essa região de liquidez. Possivelmente só vai tocar aqui nessa região. Ou então aqui próximo dessa liquidez. Então é o mais provável ele capturar a liquidez para quem comprou aqui nessa região, deixou o stop aqui abaixo, esse fundo. Então vamos comprar nos stops dele. Mas eu não vou posicionar aqui nesse reteste. Vou posicionar aqui em cima. Aí o mercado, né, graças a Deus, essa vez ele voltou aí para retestar a gente. E aí pagou uma belíssima operação, viu? Aqui, depois que o mercado renova esse topinho, aí posicionei agora aqui abaixo desse topo. E aí meu take, eu tinha deixado a operação sem take, fui ver como é que o mercado ia fazer, né? Ia romper, qual que ia ser a reação do preço ao romper essa região de topinho. E ele rompeu com força, bacana, maravilha. Aí foi aqui, foi segurando, foi segurando, foi segurando. E aqui, ó, nesse momento, quando o mercado segura aqui nessa região, aí eu posicionei o meu stop gain aqui, ó, para esse topo, tá? Então pagou 5 para 1, maravilha. E aí tirou a gente no stop gain. Foi isso. Foi essa a nossa operação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E outro detalhe, fiz também no SP, tá? Eu quase esquecendo, deixa eu voltar aqui também. No SP deu uma estrutura mais bonita. Aqui nos 2 minutos ficou bem feio para compra aqui. Foi um pouco mais agressivo, né? Porque o padrão comprador aqui não foi tão bonito, mas aqui no SP500 foi mais bonito. Ó, foi no rompimento aqui desse Fair Value Gap. Aqui o mercado tinha deixado esse Fair Value Gapzinho. Quando ele rompe essa FVG, aí eu decidi comprar. Comprei aqui. Quando eu vejo que o mercado caiu mais um pouquinho, aí eu decidi comprar mais. Aí o meu médio ficou mais ou menos por aqui, ó. Tipo aqui, sei lá, aí meu stop ficou aqui nessa região. E o take deixei sem take, né? Fui vendo como é que o mercado ia mitigando aqui nessas regiões. Quanto mais ele fosse deixando força compradora, aí eu ia levando. Se ele deixasse, eu demonstrasse um pouquinho de fraqueza compradora, aí eu já me protegia, né? Então deixei aí a operação sem take. Aí ele pagou aí também, né? Uma boa operação pra gente. E nessa região, ó, foi aqui, ó. Eu saí, quando o mercado demonstra a intenção que vai renovar mais um topo, e aqui ele falha em renovar esse topo, aí eu falo, vixe, o mercado vai cair.
O mercado não tá. Aqui ele já começa a demonstrar fraqueza compradora e tudo mais. Aí eu decidi sair aqui nessa região mesmo, tá? Então foi essa a nossa operação aqui para o SP500. Nasdaq também, sair aqui dentro dessa região. E depois disso foi muito bom, porque o mercado chegou a cair mais um pouco. E depois não fiz mais nada, foi essa nossa sexta-feira. O mercado ficou muito acumulativo, ficou acumulando, ficou sem direção, ficou para lá, ficou para cá. Então foi bem assertivo. Eu não fazer nada mesmo. Fechou então, meus amigos? Vou mostrar aqui as operações. Como no SP500 a estrutura foi dada mais bonitinha, aí eu decidi alavancar mais, entrei um pouco mais agressivo, entrei com 15 microcontratos e deixei aqui um alerta para ele me notificar quando chegasse aqui nessa região e eu fosse identificando, né? Fosse vendo como é que o preço ia reagindo, né? Aí quando eu vejo que o mercado está demonstrando fraqueza e falha em renovar mais o topo, aí eu decidi sair ali naquela região, pagou muito bem. E essa aqui foi a nossa operação no Nasdaq. Eu entrei com menos contrato, porque a operação era uma das melhores, por isso que eu entrei com menos contrato, né? Entrei menos alavancado, mas foi muito bonito. Olha só, ele cravou aqui, né? Foi cirúrgico na nossa operação, no nosso reteste. E aí depois ele entregou uma boa operação aí pra gente. É isso então, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana. Vamos descansar, vamos relaxar. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E tamo junto. Valeu!